Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Eu espero que você esteja tudo em perfeito estado de saúde, você, sua família, certo? Hoje em matemática nós vamos estudar mais um pouco sobre a multiplicação. Então preste muita atenção. E eu quero saber se você realmente está estudando a tabuada. Você está conseguindo tirar 10 minutinhos para estudar a tabuada todos os dias? Se você ainda não está conseguindo, vamos começar. Afinal de contas, a tabuada vai ajudar você nas operações de multiplicação e de divisão. Além do mais, também nos ajuda na vida cotidiana. Nós temos que saber a tabuada. Então não precisa a mamãe e o papai ficar mandando você estudar tabuada e nem esperar a professora ficar pedindo todas as vezes também. Então estude a tabuada e preste muita atenção na nossa aula, certo? Então vamos lá. Na página 108 do seu livro, se você não abriu o livro, pause o vídeo e abra o livro na página 108. Vamos lá. Nós vamos estudar multiplicação linhas por colunas. Então vamos lá. Na atividade 1, por meio dos jogos, podemos nos divertir e também aprender. Este aqui é um modelo de xadrez. Então nós podemos observar que no xadrez ele possui 8 linhas, até coloquei ali já 8 linhas, e as colunas, vamos ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas também, vamos colocar aqui. Então, quantos quadradinhos há na superfície do tabuleiro? Quem sabe a tabuada e sabe a multiplicação, não tem nem necessidade de vir aqui contar todos os quadradinhos, porque pode usar uma multiplicação. Então, ó, quantos quadrados há na superfície? Quando você multiplica o número de linhas pelo número de colunas, você tem o resultado correto dos quadradinhos. Você vai descobrir que 8 linhas vezes 8 colunas são 64 quadradinhos. Então, registre aqui a multiplicação e o resultado. Então, nós vamos colocar 8 linhas vezes 8 colunas são 64, ou 8 colunas vezes 8 linhas, 64. Então, essa é a multiplicação que representa o tabuleiro de xadrez, certo? Então, na letra A, quantas linhas do tabuleiro foram ocupadas pelas peças? Observe aqui, ó. Nessa linha tem peças aqui, aqui e aqui. Quantas linhas? 4 linhas, muito bem, vamos colocar aqui. E quantas peças cabem em cada linha? Então, se você não conseguir visualizar, você conte. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. Então, qual é a multiplicação que pode ser feita para calcular o total de peças que já estão no tabuleiro? Então, nós vamos colocar 4 linhas, ó, vezes 8 peças, são 32 peças. Ou nós podemos também colocar 8 peças vezes 4 linhas, 32. Muito bem. Então, neste jogo digital, para marcar pontos, o tabuleiro precisa estar preenchido com peças coloridas. Nesse tabuleiro, há quantas linhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E colunas? Vamos contar as colunas também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Muito bem. Então, qual é a multiplicação que pode ser feita para saber o total de quadradinhos? É como nós fizemos na atividade 1. Então, nós pegamos 10 linhas vezes 10 colunas são 100. Muito bem. Então, quantos quadradinhos há na superfície? 100 quadradinhos. Parabéns, é isso mesmo. Então, preste muita atenção. É só você multiplicar as linhas pelas colunas, que você vai saber o total de quadradinhos. Isso mesmo. Então, preste muita atenção nessas atividades para que você tenha sucesso na hora de realizar tais exercícios, certo? Então, preste muita atenção nesses exercícios. E estude a tabuada, estude bastante para você ficar craque. Se você precisar de mais tempo, você pause o vídeo, mas nós já vamos continuar. Então, se precisar de mais tempo,
volte o vídeo, assista novamente. O importante é você compreender e conseguir realizar as atividades, certo? Agora, na página 109, nós temos a continuação da atividade número 2. Está perguntando que multiplicação pode ser feita para saber o total de quadradinhos coloridos. Observe lá na página 108. Nas linhas coloridas são 6 vezes 10 colunas. Então, qual é a multiplicação? 6 vezes 10, que são 60. Ou 10 vezes 6, que também deu 60. Muito bem. Então, hoje nós estamos realizando essas atividades juntos, porque nós já estudamos bastante sobre isso. Então, preste muita atenção e toda vez que você precisar, você pode pausar o vídeo e voltar novamente, certo? Na letra E, quantos quadradinhos coloridos há no tabuleiro? Nós já até respondemos ali, 60 quadradinhos coloridos, certo? Na letra F, quantos quadradinhos coloridos estão faltando para preencher toda a superfície? Lembra qual é a operação matemática que nós realizamos para descobrir quantos estão faltando? Muito bem, é a subtração. Então, você pegue o número total de quadradinhos, que são 100. Você vai tirar os 60 coloridos. Aí nós vamos descobrir que são 40 quadradinhos que estão faltando, porque 100 quadradinhos menos 60 coloridos que já tem, sobraram 40 sem colorir. Parabéns! Então, na atividade 3 agora, nós temos este tabuleiro de Fanolona. Este é um jogo de estratégia e tem origem africana. Isso mesmo. Então, preste muita atenção. Ele é formado de um grande tabuleiro retangular, dividido em pequenos quadrados, e cada quadradinho foi repartido ao meio, ó, formando 2 triângulos. Ou seja, o dobro do número de quadrados é o número de triângulo por cada quadradinho. Então, na letra A, no tabuleiro desse jogo, há quantos quadrados de contorno preto em cada linha? Então, vamos contar os quadradinhos em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos em cada linha. E em coluna? Quantos quadradinhos por coluna? A coluna não é assim? Então, 1, 2, 3, 4. Cada coluna são 4 quadradinhos. Então, na letra B, que multiplicação pode ser feita para saber quantos quadrados com contorno preto há na superfície? Então, nós podemos fazer, ó, 8 vezes 4, que são 32, ou 4 vezes 8, que também são 32. Então, é igual eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, preste muita atenção. Agora, aqui na atividade C, na superfície do tabuleiro, há 64 triângulos. A quantidade de triângulos é o dobro da quantidade de quadrados com contorno preto. Será que é? É o dobro da quantidade de quadrados com contorno preto? Justifique. É o dobro ou não é o dobro? Muito bem, ó, é o dobro. Parabéns. Porque nós não vimos aqui que cada quadradinho está repartido ao meio, que virou o dobro. Então, é o dobro, sim. Porque são 64 triângulos. Então, 64, porque... Lembrando que o porquê na resposta é junto. 64 é dobro de 32. Então, 64 é o dobro de 32. Como que nós fazemos para calcular o dobro? Multiplicamos por 2. Então, ó, são 32 vezes 2. O dobro, 2 vezes 32. Então, vamos multiplicar primeiro, começando da unidade. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Quanto que deu? 64. Muito bem, ó. 64. Olha a operação matemática. Então, preste muita atenção. Se você precisar de mais tempo, você pausa o vídeo, volta o vídeo. O importante é você entender o que nós estamos realizando, certo? Então, você
é importantíssimo você estudar a tabuada. Estudando a tabuada, isso aqui você vai fazer com bastante rapidez e vai prestar mais atenção ainda. Dificilmente você vai errar. Então tem que prestar muita atenção. Estude a tabuada sempre, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de multiplicação para a gente lembrar bem. Porque depois você terá uma atividade complementar para fazer, porque matemática, como eu já falei, é fazendo e refazendo. Então preste muita atenção para você saber como fazer a atividade complementar, certo? Então olha só, aqui nós temos o tabuleiro de novo do jogo que nós estudamos e ele é formado aqui com 3 linhas e 8 colunas. Então nós vamos fazer 3 vezes 8 são, se você contar lá os quadradinhos, 3 vezes 8, 24. Então, nós queremos saber o dobro. Então, 2 vezes 24. Vamos ver quantos são? Vamos resolver no algoritmo. 2 vezes 24. Lembra que eu falei? Uma dica importante da multiplicação, na hora de resolver, pega o número que tem menos algarismo e coloque na parte inferior, na parte de baixo, que fica mais fácil para você calcular. 2 vezes 4, começando da unidade. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Quanto que deu? 48. Vamos conferir de outro jeito? Na decomposição, 24. Nós sabemos que 24 são 20 com mais 4. Então, vezes 2. 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 20. 40. Se você não souber que 2 vezes 20 é 40, você pode multiplicar um algarismo de cada vez. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 40. Então, 40 mais 8, 48. Olha só como deu o mesmo resultado. Então, 2 vezes 24, 48. Certo? Fácil, não é? É só prestar atenção. Aqui nós vamos fazer mais um para você compreender. Vamos lá. Olha só aqui. Quantas linhas tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, 5 linhas. E colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, 8 colunas. 5 vezes 8, 40. Então, vamos calcular o triplo. O que é triplo mesmo? 3 vezes. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 40. É o triplo do tabuleiro. Então, 3 vezes 40. Vamos fazer aqui 3 vezes 40. Vamos lá? 3 vezes 0. 0. Lembra que a gente estudou que todo número vezes 0 é 0? 3 vezes 4, 12. Quanto que deu? 120. Vamos conferir na decomposição? 40. Então, são 40 com mais 0. Vezes 3. 3 vezes 0. 0. Mais 3 vezes 40. Nós já sabemos 3 vezes 40 é 120. Mas, se você não souber, faça 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 120. Mais 0, 120. Fácil, não é fácil? Então, 3 vezes 40, 120. Se você não entendeu, volta ao vídeo, assista novamente, faça num papel de rascunho, faça no caderno. O importante é você fazer e estude a tabuada. Preste muita atenção, certo? Então, se você precisar de mais tempo, você pausa o vídeo, pode assistir novamente, para que você entenda como realizar as atividades. Tá? Porque essas atividades vai te ajudar na hora de resolver a atividade complementar, porque aí sim é ao realizar a atividade complementar que você vai realmente mostrar se você entendeu. E se você não conseguir compreender a atividade complementar, você vai rever o vídeo para aprender, certo? Então tem a atividade complementar lá no Aneco, você faça com atenção, com capricho e eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai acertar tudo. Então, um beijo, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!